Olá pessoal, aqui é o Anderson e esse aqui é o vídeo da primeira leitura da solenidade de todos os santos e santas do domingo agora, né? Então tá, leitura do livro do Apocalipse de São João. A única coisa que mais chama atenção assim é na hora de proclamar a leitura de São João é que a pontuação ela é assim, ela é um pouco diferente, né? Geralmente a gente usa vírgula para quê? Para coordenar orações. Orações no sentido português, assim, uma frase que exprime um sentido completo. Então a gente fala uma coisa, né? Escreve uma coisa, põe vírgula, escreve outra, põe vírgula, escreve outra. Uma outra função também da vírgula é o que a gente chama de aposto. Aposto é um pequeno texto explicativo é, na, no mesmo sentido até o ponto final, né? Começa uma frase, faz uma pequena explicação e continua-se, né? É um sentido só. Então o que acontece nos textos de São João aqui, assim, é que tem bastante disso, ó. Por exemplo, aqui já começa aqui, ó, eu, vírgula, João, vírgula, né? Ou seja, isso aqui só está explicando, né, tá se denominando ali, ó, né? Então tá, o livro do Apocalipse são muitos temas para serem tratados, né? Tem a questão do juízo final, tem a questão do. A, aqui ele fala da abertura do livro e dos selos, né? Nesse período aqui do livro que está selecionado, capítulo 7 e tal. Porque assim, tinha um livro, né? Primeiro ele vai no céu, digamos assim. Ele vai ter uma visão assim, né? E daí tá no céu. Daí tem o trono, que o ser que está sentado no trono é, é Deus, né? A imagem do Pai, que não tem imagem, né? Ele descreve assim, dá uma descrição, mas não tem uma imagem, né? É uma realidade, digamos assim, invisível, né? Sem forma. Aí ele está sentado no trono, tem os anciãos em volta do trono e tem quatro animais, né? Um leão, um touro, um que parece um homem e uma águia, né? E tem também o Espírito Santo, né? Ele fala de sete espíritos diante do trono. Não são em si, digamos assim, anjos, né? Seres espirituais. Não, é o próprio Espírito Santo. E aí também ele coloca a imagem do cordeiro, um cordeiro como que imolado, né? Aí o que que acontece? Tinha um livro na mão do ser que estava sentado no trono e que não tinha forma, ou seja, na mão do pai. E daí assim ele pega e chora, né? Porque assim diz assim no texto, quem é capaz de abrir os selos do livro, né? Daí ele chora porque ninguém foi capaz de abrir os selos do livro. Daí chegam para ele assim e já falam, não chores. O cordeiro achou um meio de abrir os selos do livro, né? E aí tá, né? Um pouco antes de iniciar o capítulo 7 do livro Apocalipse, é a o texto faz referência à abertura do sexto selo, né? Que o Cordeiro abriu, o sexto selo. Aí começa o capítulo sétimo aí, e daí começa já no versículo 2 ali, então, né? Daí começa a leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: aqui, ó, que nem por ó, ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz, né? Que é uma explicação aqui do modo como ele estava gritando, né? Daí aqui, né? Essa vírgula aqui não tem tanta explicação, mas dizendo: não façais mal à terra, aí vírgula, né? Nem ao mar, vírgula, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Essas vírgulas aqui são para coordenar, digamos assim, dar uma separação, né, nos sentidos. E essa aqui, ó, foi só para dizer o modo, né? Aqui então, daí lá, ó. Daí ponto, né? Aí começa o versículo 4 aqui. Então, ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí nesse trecho aqui, entre o versículo 5 e o 8, ele diz lá, da tribo de Judá foram tantos, né? Ele nomeia as tribos e dizendo que foi 12.000 de cada tribo. Então daí o versículo 9, ó, depois disso, viu uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas que ninguém podia contar. Veja que
Essas vírgulas aqui, elas estão separando as categorias, né? Ó, das pessoas. Então aqui, ó, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, também tribos, também povos e línguas. Ela está separando aqui as categorias, né, das pessoas, de gente que ele chama aqui, né? Então tá aqui, ó, que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Aqui, ó, todos proclamavam com voz forte. Daí nessa parte aqui, ó, a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro, né? Essa aqui também é uma explicação, ó. Essa vírgula aqui chama-se aposto. Ó, a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Assim, né? Lendo a gente compreende assim da estrutura, né? Mas se a gente para fazer, né, uma na leitura, ela fica meio esquisito, né? Porque ó, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Não, é uma coisa só. E a escrita do texto aqui está com uma explicação, que está sentado no trono, o Deus, né? O nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então tá certo, né? Tem essa primeira parte, digamos assim, do folheto, mas o texto continua aqui, ó. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono. Os 4 seres vivos ele também elenca, né? É, o leão, o touro, a águia e o homem. Símbolos também dos 4 evangelistas, né? Simbolizando assim não o animal em si, mas simbolizando o que há de mais nobre, que é o leão, o que há de mais robusto, que é o touro, o que há de mais ágil, que é a águia, e o que há de mais sábio, que é o homem, né? Ah, então tá ali assim, né? Os 4 animais. E adoravam a Deus dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: Quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: Tu é que sabes, meu senhor. E então ele me disse: Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Sempre palavra, né? Não palavras. Porque palavras remete a uma intenção de ser um texto, né? Uma escolha altamente criteriosa do, de, de palavras mesmo, né? Uma escolha criteriosa de palavras que façam sentido. Mas não é isso, né? É a palavra de Deus. Ela foi dita, inspirada divinamente para ser escrita por Deus e proclamada como palavra de Deus para a salvação, né? Então, na liturgia a gente usa palavra de Deus. Às vezes, né, tem gente que fala assim por impulso, sei lá, né, por costume, fala palavras, mas não são palavras, porque palavras remetem a uma escolha criteriosa sem só palavras, né? Palavra, no singular, palavra de Deus, porque foi propriamente Deus quem permitiu que chegasse dessa forma como está a Bíblia hoje, né? É a palavra de Deus. Então é isso, né? Basicamente é isso da leitura de São João. A segunda leitura também é de São João. E daí, obrigado por assistir. Por hoje era só isso. Até a próxima.